Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer algumas provocações, tecer alguns comentários sobre talvez um dos problemas ou algumas das pontuações mais importantes dos últimos anos no que tange a psicanálise, que é a ideia do freudo-lacanismo, né? Ou freudo-lacaniano. O que consiste esse tema? De forma sucinta, o primeiro autor que se debruçou e pontuou essa forma de diagnóstico, grandes aspas, foi Alfred Eisenstein, promovendo uma espécie de diagnóstico no que tange a um conjunto de ideias que circulam de forma, até mesmo um tipo de discurso que transcorre dentro das instituições psicanalíticas, de uma suposta continuidade lógica, teórica e até mesmo correta e possível sobre as ideias do Freud e do Lacan, no sentido do quê? De que haveria uma possibilidade de as ideias de Freud como um todo, como sua organização, estarem e funcionarem de forma correta e também encontrando reflexões e comparativos que são concordantes nas ideias de Lacan. Então, haveria essa ideia de que haveria uma espécie de acerto, uma concordância entre as ideias freudianas e as ideias lacanianas, como se eles fossem, digamos assim, um casal perfeito, de forma que as teorias se complementassem. Então, muitas vezes, temos uma ideia daquilo que se encontra na teoria freudiana e nós encontramos uma espécie de comparativo ou até uma resposta a um problema freudiano na teoria lacaniana e vice-versa. Porém, o que acontece? Nessa ideia, né, que muitas vezes a gente vai acompanhar em muitos autores, inclusive muitos analistas, e aqui a gente não está pensando essa pontuação como uma ideia de que haveria uma concordância com eles e uma voluntariedade até mesmo de pensar isso, mas é uma tentativa de tentar, de alguma forma, evitar alguns problemas estruturais, tanto na teoria freudiana quanto na teoria lacaniana. O que a gente acompanha muitas vezes é que os furos, os problemas que nós encontramos, por exemplo, na teoria freudiana, eles acabam sendo remendados e, de certa forma, costurados a partir de uma ideia lacaniana. Uma ideia de que, por exemplo, Lacan, no seu retorno a Freud, ele estaria concordando integralmente nas ideias dele. Bom, por um lado, há sim um retorno a Freud. O que a gente tem uma dificuldade de pensar muitas vezes é que esse retorno a Freud não é um retorno, digamos assim, um retorno querido a Freud. O Lacan volta às suas bases e a gente vai encontrar isso de forma muito forte nos primeiros seminários, porém é um retorno crítico aos problemas freudianos. É um retorno das problemáticas e incompreensões tanto do que o Freud pontuou nos seus trabalhos, como também aquilo que foi lido, numa ideia de que a gente vai encontrar no Freud uma certa coesão, uma lógica muito bem instaurada e muito bem aplicada. E isso vai gerar um conjunto de problemas quando a gente vai pensar no trabalho do analista, porque muitas vezes a gente não vai encontrar uma certa organização, uma certa operação no trabalho analítico. Além disso, a gente vai ter um outro problema de que a gente não vai conseguir encontrar certos furos nas ideias lacanianas, bem como uma certa dificuldade em propor certas releituras. Por exemplo, a ideia de inconsciente freudiano está embasado, como a gente sabe muito bem, numa ideia de desenvolvimento, algo muito pesado, numa ideia de um biologismo, em que haveria uma ideia de desenvolvimento, uma ideia de corpo, bem diferente da proposta lacaniana. No Lacan, a ideia de desenvolvimento ela não aparece. A base epistemológica é muito diferente. Porém, a gente vai ter uma ideia de, digamos assim, ignorar essas divergências. Até mesmo as noções de cura, de interpretação, de ato analítico, as ideias, por exemplo, dos caminhos que o analista e uma análise devem ter, são muito diferentes. E nós encontramos fortes embasamentos. O manejo transferencial em Freud caminha para um ritmo, para um rumo muito diferente das ideias lacanianas. Significante, a teoria do significante, a primazia do significante, não existe um contraponto.
Inclusive, a gente até brinca que provavelmente se Freud lesse Lacan, ele iria discordar e acharia que não teria cabimento nenhum essas ideias. Um pontuamento importante que a gente pode ter é que justamente a ideia de o Lacan muitas vezes ser colocado até de uma forma política, nesse lugar de herdeiro das ideias freudianas, seria uma ideia de proteção jurídica, no sentido de não vamos expulsar Lacan, Lacan é o verdadeiro leitor, é aquele que leu Freud corretamente, quando na verdade a gente, né, se a gente vai acompanhar as bases que o Lacan tem, claro, ele segue Freud, né, ele estuda Freud, mas também tem bases totalmente diferentes. Né? O Lacan vai para a linguística, vai estruturar ideias ligadas a algumas correntes filosóficas, vai pensar em outros elementos constituintes. Por exemplo, nós lemos e encontramos Freud nas ideias lacanianas, mas encontramos também Platão, encontramos Sócrates, encontramos vários autores de outros campos e, da mesma forma, nós não damos o mesmo tipo de endeusamento que temos em Freud, que damos em Freud. E aí o que vai muitas vezes acontecer? Quando a gente vai acompanhar, e isso eu relato numa experiência minha, quando a gente vai acompanhar muitas ideias freudianas, lacanianas, nessa ideia de transmissão psicanalítica, com todos os problemas que a gente tem com esse conceito, nós vamos encontrar um certo tipo de limitação, um certo tipo de retorno a bases iniciais, de forma permanente. A gente acaba lendo e voltando sempre às origens, só que infelizmente às vezes pode ficar travado, a gente não consegue acompanhar e seguir ideias mais profundas. E isso acaba preservando um certo movimento muito comum de uma certa obscuridade do trabalho analítico. No que tange a gente, né, a interpretação é algo que não se explica, a interpretação a gente não tem como operacionalizar ela, o analista não sabe o que faz, a análise é um resultado, até mesmo como a gente acompanha muitas vezes as ideias de naturalização do gozo, uma certa rigidez nas ideias edípicas, ainda que são ainda freudianas. Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para pensar até mesmo o estatuto da psicanálise como uma ciência. Que é claro que quando os analistas se recusam a ocupar esse lugar, que a gente escuta muitas vezes assim, dizendo que a psicanálise não estaria interessada em ser uma ciência, não estaria se retornando uma ciência, a gente vai compreender que, na verdade, não é bem assim. Tanto Freud quanto Lacan estiveram muito bem interessados e muito preocupados com o estatuto científico da psicanálise. Porém, parece que eles não foram muitas vezes ouvidos. Então, quando a gente propõe uma ideia de separar as bases, separar os autores, agora vamos estudar Freud, agora vamos estudar Lacan, estamos promovendo a gente poder reconhecer as divergências e podemos promover realmente uma clínica freudiana e uma clínica lacaniana. Qual que é o problema de misturar essas duas? As propostas são diferentes, as suas bases são diferentes, as suas conceituações são diferentes e também os seus objetivos são diferentes. O fazer analítico para Lacan é algo muito diferente do fazer analítico de Freud. E não estamos dizendo que Freud não deve ser lido. Muito pelo contrário, Freud deve ser muito bem lido. Ele deve ser... E não estamos dizendo que Freud não deve ser lido. Inclusive, ele deve ser muito bem lido. Porém, a gente tem que entender que a base freudiana das ideias não necessariamente está refletindo as bases lacanianas. E que Freud sim é uma referência para Lacan, mas não apenas este. A ideia é que a gente possa ler esses autores com as propostas que eles estão realmente promovendo. E muito mais além daquilo que se vende como olha que extraordinário, olha que moderno, olha como Freud era um homem fora de sua época, que a gente tem o costume de muitas vezes acompanhar. E aí a gente tem alguns contrapontos importantes. O freudo-lacanismo não é crime, ninguém vai ser preso por ser freudo-lacaniano. Inclusive, existem críticas pertinentes e importantes sobre essas ideias. Porém, acho que a ideia é que o freudo-lacanismo ele é uma forma de leitura com seus problemas e suas resoluções. É possível uma clínica supostamente freudo-lacaniana? Olha, as pessoas e os analistas vão dizer que sim. Porém, nessa nova releitura que a gente propõe desses problemas, a ideia é que a gente está propondo
novas alternativas e até mesmo soluções muito mais pertinentes, soluções que são muito... E a gente vai acompanhar isso muito frequentemente, algumas soluções até mesmo muito mais simples das propostas lacanianas do que as ditas, né, muitas vezes vendidas e postuladas, como muitas vezes a gente vai acompanhar com o chamado lacanês, que vai tentar preservar um certo tipo de misticismo, de que Lacan não queria ser compreendido, de que Lacan não queria não queria ensinar, não queria transmitir. Quando a gente vai fazendo uma leitura mais rigorosa e mais crítica, e aí a gente pode entender isso tanto de Freud quanto Lacan, os objetivos desses autores era transmitir suas ideias. Porém, existem falhas, existem erros, existem reflexões pertinentes durante esse trabalho. E aí, ouvindo, né, e até mesmo falando isso para vocês, me dá uma ideia, e que a gente vai acompanhar muitas vezes, um certo perigo que às vezes a gente pode ter, de que ao preservar e ao pensar as críticas tanto de Freud quanto de Lacan, a gente estaria diminuindo o triunfo deles. Bom, mas a ideia é exatamente essa. É a gente poder ler esse autor como ele é, um autor, e não como essa figura muitas vezes colocada, e que a gente escuta até de uma forma muitas vezes bem bizarra, de um certo tipo de capacidade incrível, de alguém fora de sua época e de suas ideias bastante revolucionárias. Claro que são ideias muito importantes, claro que trazem muitos benefícios, mas é importante a gente ler o autor como ele é, um autor, e não uma entidade inquestionável. Por fim, pessoal, eu vou deixar na legenda desse vídeo alguns textos, alguns livros que trazem provocações, reflexões sobre, de forma muito mais aprofundada, claro, das ideias que estou trazendo aqui hoje para vocês. E a ideia não é de forma alguma colocar como ideia final, provocação final. Aqui é muito mais tecer alguns comentários para a gente poder se convocar a pensar esse tema, que muitas vezes passa como batido, ignorado ou até mesmo subestimado. Então, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e deixem o seu like. E até a próxima!